Prestem sempre atenção nisso. Para eu marcar mais um ponto, eu preciso estar com a minha máquina numa velocidade... Sabe aquelas sobrancelhas que está super em alta, que a sua cliente já chega pedindo? Uma shadow bem marcadinha na parte de baixo, porém com uma naturalidade que elas esperam e você ainda não conseguiu chegar nesse resultado? Nesta aula eu vou mostrar os pontos principais que vai fazer com que você chegue no resultado que a sua cliente está te pedindo de uma forma muito mais simples e natural. Vem comigo! Eu sou Andréia Casagrande, especialista em micropigmentação e design de sobrancelha, e esse aqui é muito mais que um canal do YouTube, é uma escola. Então você precisa se inscrever e ativar o sininho para você receber as notificações toda vez que a gente postar uma aula nova e completa para você. Bom, nossa sobrancelha já está aqui prontinha, marcada, inclusive na última aula, né, que nós tivemos sobre a teoria, eu mostrei para vocês os pontos sobre o shadow, né, como deixar de uma forma mais marcada a parte de baixo e translúcida a parte de cima. Então, agora, nós vamos trabalhar dentro dessas marcações e eu vou mostrar para vocês como fazer. A cor que eu estou utilizando é o Ebony, da gama Pigments, tá? É um tom escuro, por isso, se você forçar muito a mão nos pontos mais altos, né? Você pesar demais ou dar muitas passadas, ele vai escurecer demais. Então, o ideal é que você comece aos poucos e vai aumentando a passada, tá bom? O que eu começo fazendo aqui? Eu começo fazendo a minha marcação do ponto de baixo, tá? Então, aqui, bem suave, nesse início, ó, pra gente não marcar muito, ó. É um arraste curtinho, ó. E aí, a partir daqui, eu vou começar a marcar um pouquinho mais, ó. Ó, eu não estou fazendo pêndulo, tá? Eu estou fazendo arraste. Ó. Bem em cima da minha linha. Pra gente ter aquela marcação bem desenhadinha na parte de baixo das sobrancelhas, ó. Ó. Certo? Velocidade da minha máquina tá em 120, uma velocidade média, tá? Ó. A máquina que eu estou utilizando é o PL4 da Haut. Então, a gente vai fazendo esse arraste curtinho para nossa marcação, ó. Ó. E vem até onde eu quero a minha sobrancelha, certo? Andréia, como saber se eu tô conseguindo fazer a marcação, tenho medo de limpar e perder? Você pode vir com um cotonete e você faz uma limpeza aqui, ó. Ó. Tá bem suave, mas eu estou enxergando, tá, ó. Você tá querendo marcar um pouquinho mais? Dá mais uma passadinha, ó. O ideal é que você esteja enxergando essa marcação, tá vendo, ó? Tá suave? Tá suave, mas eu estou vendo. Já é o suficiente, mas aí eu quero marcar mais. Você vem, dá mais uma passadinha, ó. Você pode esticar bem aonde você tá passando, ó. Aí você pode fazer de novo, ó. Vou limpar só um pedacinho. Tá vendo o quanto já tá marcado, ó? Eu tenho que tomar cuidado, porque principalmente lá no início, para eu não marcar demais. Eu quero só uma sombrinha nesse início aqui. Então, ó, como eu não passei ele aqui ainda, depois, uma segunda passada, eu vou dar só uma chapiscadinha aqui, ó, bem de leve, ó. Certo? Porque também, gente, muitas vezes
ó, já tá ótimo. Bem suave, ó. Muitas vezes, o que acontece? A gente exagera na passada aqui, ó. Vendo? Deixa eu ver se eu pego um ângulo bom pra você. Aqui, ó. Já dá pra você ver uma marcaçãozinha aqui, certo? Se eu exagerar, o que acontece? Marca demais o início da sobrancelha da cliente. Aí eu já não consigo fazer a parte translúcida, tá? A parte que começa mais claro e vai escurecendo, vai ficar tudo de uma única cor. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, agora, eu vou marcar mais um pouquinho aqui o final e já vou tirar. Ó. E a parte de cima, Andréia, como que a gente marca? Também, da mesma maneira, só que mais, quase que com pêndulo, tá? Bem mais suave, ó. Tá vendo? Bem mais suave. Eu quero praticamente que essa parte de cima aqui, eu quero praticamente que a minha agulha só dê uma marcadinha. Certo? Bem suave, ó. Bem em cima da minha marcação. Quase que eu não encosto na pele dela, bem de leve. Agora, gente, eu não vou limpar ainda, por quê? Nós temos aquelas marcações que nós fizemos, certo? Ó, que estão aqui. Então, agora, qual que é a minha missão? É marcar um pouco mais a parte de baixo e ir fazendo um degradê pra cima, certo? Então, o que que eu faço? Ó, eu venho aqui, eu posso usar duas técnicas. Eu posso usar o pêndulo e eu posso usar varredura. Eu vou começar aqui, ó, no final da sobrancelha, que é onde a gente quer marcar um pouquinho mais. Então, vamos lá, ó. Eu não tô fazendo pêndulo, eu tô fazendo varredura. Eu bato e tiro. Bato na pele e tiro. Certo? Ó. E vou subindo, ó. Vou levando na direção da parte de cima das sobrancelhas. Ó. Vamos lá? Ó. Sempre levando pra cima. Eu saio da minha marcação da parte de baixo aqui e vou puxando pra cima, tá? Vou jogando a agulha pra cima, ó. Tá vendo? Eu bato e empurro. Bato e empurro, ó. Então, você não precisa saber fazer, por exemplo, pêndulo para conseguir fazer uma shadow. Então, ó, vamos lá. Ponto importante para saber. Eu encosto na linha de marcação e vou caminhando, né? Eu meio que vou jogando meu dermógrafo em direção para cima. Então, vamos lá. Por que que eu faço essa batida Por que que eu faço essa batida nesse ponto? Porque se esse ponto ficar mais marcado, não tem problema, ó. Tá vendo? Porque eu quero esse ponto mais marcado. Então, eu faço na direção pra cima. E quando eu quero marcar mais ainda, eu posso meio que cruzar isso na direção pra baixo, ó. Ó. Porque eu quero mais cor aqui nessa região. Então, eu posso cruzar sem problema nenhum. Então, eu bato aqui, ó. Com a mão um pouco mais rápido. Ó. Isso que eu tô fazendo, gente, não é pêndulo, tá? Esse é uma varredura. Eu bati e empurrei, bati e empurrei. Ó.
nós vamos marcar mais essa partinha de baixo, ó. Aí eu tô indo pra direção já do início da sobrancelha, certo? Ó. Início das sobrancelhas. Quando eu chegar no início das sobrancelhas, eu tenho um outro jeito de trabalhar. Peraí, eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá, ó, pra cima, tá vendo? Bate na marcação e pra cima. Vocês podem até ver os pixels aqui, tá? Mas muitas pessoas falam, ah, só consegue fazer pixel se souber fazer pêndulo. Não, a varredura também faz, dependendo da maneira com que você faz o arraste, também você consegue fazer, tá? Então, não é só o pêndulo. Nós já, inclusive, falamos sobre isso, né? Sobre a técnica de shadow. Ó. Vocês estão notando que quando eu estou trabalhando até a linha que eu tinha feito para vocês, tá vendo? Bom, aí, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a segunda camada aqui que a gente falou, certo? Então, ó, eu posso continuar com a mesma técnica que a gente já estava fazendo antes, que é a varredura, ou eu posso fazer pêndulo, tá? Eu gosto de usar o pêndulo mais nessa parte de cima e no início das sobrancelhas. Mas a gente pode também, ó, quero fazer pêndulo. O pêndulo a gente precisa se posicionar porque ele tem que ter entrada e saída, certo? Ó. Não pode fazer um pêndulo muito rápido assim, ó. Por quê? Senão não dá tempo da sua agulha entrar na pele, deixar a tinta e sair. Então, a gente tem que ter um pêndulo com mais, ó, bem mais devagar, ó. Eu entro, dou tempo da minha agulha entrar na pele e sair, certo? Ó. Ah, eu vou fazer o arraste. O arraste também eu consigo o pixel, ó. Ó. Então, vamos lá. Agora, eu vou mostrar pra vocês o início das sobrancelhas, tá? Como é que eu faço? Nós fizemos a nossa marcaçãozinha aqui bem suave, que eu acho que vocês estão conseguindo ver aí no vídeo. E agora, a gente vai dar umas batidas bem de leve no início, ó. Tá vendo? Eu não tô fazendo pêndulo também, mas eu posso, tá? Eu quero, ó. Esse é o pêndulo. Então, notem como o pixel, ele deixa o movimento de pêndulo, ele deixa os pixels, ó. Tá vendo? E o movimento de varredura também deixa os pixels, ó. Deixa eu pentear os pelinhos para vocês verem. Ó, o movimento de varredura também deixa, ó. Então, a gente precisa trabalhar com esses movimentos para a gente ter os melhores resultados, principalmente aqui nos inícios e extremidades, né? Dos pontos mais altos aqui da sobrancelha, se a gente quer naturalidade, tá? Então, ó. Ó. Agora, eu vou limpar aqui pra gente ver o que realmente já pegou, onde que eu preciso colocar mais cor, onde eu não preciso mais colocar cor, tá? Por quê? Pra gente não correr o risco de deixar essa sobrancelha uma esfumada, por exemplo, ó. Certo? Então, eu tenho os meus pontos marcadinhos aqui já, ó, vocês conseguem ver as linhas claras. E eu tenho os pontos onde marcou já um pouquinho mais a sobrancelha dela. Então, por isso que eu falo, gente, a shadow, ela é paciência, não adianta a gente querer fazer correndo. Para você ter um resultado legal, você precisa ter paciência na finalização, ó. Ó como tá mais marcadinho essa parte de baixo. E é isso que a gente quer,
né? A shadow, ela tem que ser marcada embaixo e ela tem que ser mais translúcida em cima. Então, a gente já está atingindo esse resultado que a gente busca, certo? Por isso que a gente tem que ir limpando, né? Marca, claro, os pontos mais estratégicos e a gente precisa ir limpando para a gente vendo o que a gente está fazendo, tá? Se eu quiser fazer uma shadow com ela toda pintada, ela toda marcada, no final eu vou ter uma esfumada. Então, por isso é importante. Agora, vamos voltar aqui para a técnica, para aplicação de técnica, para a gente ir dando cor onde a gente precisa, mais cor onde a gente precisa, tirar sempre a mão da onde a gente não precisa mais, né? Não preciso mais colocar cor, então eu não vou colocar. Aqui, sempre vai ser necessário a gente marcar um pouquinho mais para a gente ter o efeito, certo? Ó, os movimentos. Os movimentos a gente continua os mesmos, tá? Ó. Olha, não sei se vocês conseguiram notar, mas o movimento que eu faço, tanto do varredura quanto do pixel, eu sempre tô fazendo como se fosse um leque, né? Ó, eu saio, ó, e eu vou aumentando, tá vendo? Ó, eu vou abrindo como se fosse um leque. Ó. Certo? E vou limpando. Agora, eu posso usar minha pomadinha deslizante também, tá? Por que que eu não gosto de usar muito anestésico? Porque a pele, ela fica rígida demais, tá? Então, não acho legal usar muito anestésico. Eu uso um pouco antes do procedimento e depois eu procuro não ficar reaplicando muito anestésico, tá? Pra gente não ter problemas nenhum com a nossa cliente. Até mesmo em casos de alergia de anestésico, essas coisas. Bom, agora, marcando nossos pontos, ó, a gente volta, dando mais passadas nos pontos que a gente quer, ó. E sempre, lembra, ó, sempre eu saio da minha marcação principal e jogo para extremidades, tá? Então, eu saio do meu ponto que eu quero marcar e vou jogando para extremidades. Para quê, gente? Para não marcar muito as extremidades e a gente ter aquela parte translúcida que a gente quer. Então, a parte de baixo mais marcada, a parte do meio uma cor média e a parte de cima uma cor clara. Então, sempre assim. Ah, Andréia, mas e se minha cliente tem o pelo preto, por exemplo? Aí, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Sempre marcando os pontos e deixando as extremidades mais claras, se ela quer uma técnica de shadow. Por exemplo, a minha cliente, ela tem o pelo muito preto, Andréia. Vale a pena fazer shadow nela se a sobrancelha dela é muito preta, muito grosso? Dependendo do pelo, se for muito grossão e preto, aí já não fica bonito a shadow, porque daí vai ter uma marcação diferente, né? Vai parecer mesmo que o pelo dela tá mais escuro, muito mais escuro do que o restante das sobrancelhas, tá? Mas se os pelos dela são bem pretinhos, mas são mais ralinhos, não tem problema, dá pra fazer a shadow do mesmo jeito, tá bom? Ó, vou marcar aqui esse pontinho, ó. Tá vendo? Ó. André, se eu quiser deixar mais marcadinha ainda, vocês vão vir com a mão mais devagarzinho. Ó, porque quanto mais, ó, para eu marcar, prestem sempre atenção nisso. Para eu marcar mais um ponto, eu preciso estar com a minha máquina numa velocidade média e a minha mão numa velocidade baixa, certo? Ó, então, eu tô com a minha máquina numa velocidade média e a minha mão, ó, velocidade mais baixa. É o tempo do meu dermógrafo entrar na pele, deixar a tinta e sair. Isso vai fazer com que eu marque mais. Por quê? Porque a minha máquina tá trabalhando mais rápida do que a minha mão, ó. Certo? Por isso que em alguns pontos a gente marca mais. Por isso que eu falo, por exemplo, quando você vai fazer uma linha,
que se você deixar a sua máquina numa velocidade muito alta e a tua mão estiver numa velocidade muito baixa, o que acontece? A sua linha vai ficar muito grosseira, muito marcada. Mas nesse caso aqui, como eu quero marcar a minha linha, tá vendo? Ó, eu tô querendo marcar a minha linha. Eu deixo a minha máquina numa velocidade mais alta e a minha mão numa velocidade mais baixa, certo? É assim que a gente consegue fazer a marcação do que a gente quer na parte de baixo aqui da Shadow, por exemplo. Esta aula completa que você está assistindo aqui no YouTube, acredite, ela é apenas uma parte da aula que está dentro do nosso treinamento online de sobrancelhas. E você vai ter acesso agora a algo exclusivo para você que me segue aqui no YouTube. O nosso treinamento completo com certificado de participação, material didático para baixar e acesso vitalício. Sabe por quanto? Apenas 12 vezes de R$ 9,90. Parece até piada, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição desta aula, pois só você que me segue aqui no YouTube vai ter acesso a esse desconto. Mas corre antes que ele acabe. Ó, vai usando o deslizante. Eu estou usando um deslizante, é o Fresh da Halt, tá? Mas vocês podem utilizar uma pomadinha Easy In, uma pomadinha deslizante de outra marca, que você já está acostumada, tá? Eu, nessa modelo hoje, estou usando o Halt. Olha só como já tá ficando bem marcadinho embaixo e a parte de cima tá praticamente sem nada ainda. Por quê? Porque a gente ainda vai fazer esse acabamento, certo? Ó, e eu vou mostrar pra vocês depois como é que faz o acabamento pra ficar bem certinho. Ó. A gente precisa ter uma shadow que a nossa cliente quer. O que que nossas clientes chegam pedindo hoje? Ah, eu quero aquela sobrancelha que fica bem marcadinha, como se fosse maquiagem na parte de baixo. Mas eu não quero que marque o início da minha sobrancelha, não é assim que a cliente chega pedindo pra gente? Então, a gente precisa entregar isso pra ela. E para entregar isso pra ela é isso aqui, gente, ó. Hoje, para vocês terem noção, hoje, né, em 2023, a gente vende mais shadow do que fio a fio, tá? Diferente de 2 anos atrás, a gente vendia muito mais fio a fio do que shadow. Agora, as clientes, pelo menos aqui pra mim, a maioria já chega pedindo o efeito de maquiagem, tá? Então, é um caso a se pensar, né? Colocar mais energia aí para você aprender a técnica correta, não marcar, porque antes o medo das clientes para fazer uma shadow, para fazer uma técnica mais marcada, era o medo de ficar aquela sobrancelha, parece uma caixa, bem quadradinha, sabe? Então, as clientes morriam de medo disso. Hoje, como as técnicas avançaram demais, já estão muito mais naturais, elas até querem, né? Preferem, por exemplo, uma shadow do que uma fio a fio. Muitas, né? Não todas, claro que ainda tem muita cliente de fios, mas tem muitas clientes que preferem já, trocam até a fio a fio. Às vezes chega com a ideia de fazer uma fio a fio, mas chega a ver os resultados de shadow e acaba fazendo a shadow, né? E fica bem bonito, né? Vamos falar a verdade, né, gente? É uma técnica bem bonita, bem inovadora, assim. Então, vale a pena a gente ter esse investimento de estudo pra gente aprender, né? No tempo do estudo pra gente aprender a fazer essa técnica. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, que já está ficando mais marcada essa parte de baixo? Que é o que a gente quer. Andréia, quanto tempo eu demoro para fazer uma shadow? Depende, tá? Se você quer entregar um trabalho muito bem feito, um resultado bem legal, do jeito que a sua cliente pede, com sofisticação mesmo, com, sabe, entregar um trabalho com acabamento perfeito, é 1h30, 2 horas, tá? Dá para fazer em 1 hora uma shadow? Até menos? Dá. Mas não vai ficar com um acabamento tão legal se você colocar mais tempo aí, tá?
para acabamento, essas coisas. Ó, como já está ficando bem legal essa sobrancelha, gente, bem legal. Ó. Vocês estão percebendo que o movimento que eu estou utilizando é arraste, é pêndulo, eu vou misturando. Nos pontos que eu quero marcar mais, eu uso muito arraste. Nos pontos que eu quero marcar de menos, eu uso muito, por exemplo, pêndulo. Eu uso muito varredura. Por exemplo, na varredura que você bate e sai, ó. Por exemplo, ó, varredura, grande diferença, ó. Você bateu e saiu, ó. Tá vendo? Ó. Isso é varredura. Lembra até quando a gente tá varrendo nossa casa, né? Você bate a sujeira assim, ó. Você pega a sujeira e vai jogando pra frente. Mais ou menos isso, para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer com varredura. Já o arraste, gente, o arraste é assim, ó. Ó, eu coloco na pele e não tiro, ó. Ó. Certo? Eu não tô tirando, ó. Eu tô deixando na pele e tô arrastando, ó. Isso é um arraste, certo? Então, essas coisas, essas técnicas dá pra fazer todinha quando a gente vai fazer uma shadow. Aí, se eu quiser fazer, eu não sei fazer pêndulo para fazer a naturalidade. Qual técnica? Aí, eu usaria só a varredura, ó. Tá vendo que você também consegue ver ali os pixels, ó, por exemplo. Aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês verem. Ó. O pixel usando varredura. Também dá, tá? Depois no acabamento eu vou mostrar para vocês que tem mais uma técnica que dá pra gente utilizar aqui no shadow. Para fazer acabamento. Então, assim, por isso que é importante um profissional, ele saber fazer todos os movimentos, tá? Da micropigmentação. Por isso que aqui no clube a gente tem todos os movimentos da micropigmentação, como executar cada um deles. Por quê? Porque numa técnica, às vezes, de sobrancelhas, você usa vários movimentos, certo? E aí você não fica preso a mais nada. Quando você sabe todos os movimentos, você não fica preso a nome de técnica nenhuma. Então, você cria sua técnica, você faz da maneira com que você acha que deve fazer naquela cliente. Você não fica no 3 para cá e 4 para lá, sabe? Sim. Aí, eu preciso fazer movimento de pêndulo, 3 para cá, 5 para lá, não sei quantos para cá. Não. Você vai entendendo o conceito da micropigmentação, né, que vai fazer com que você tenha resultados, independente do movimento da mão que você está utilizando. Por exemplo, tem gente que fala para mim, André, eu nunca consegui fazer shadow porque eu não sei fazer pêndulo, né? A gente já falou sobre isso também, mas é isso. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, ó. Aí, tá vendo que eu tô marcando mais essa região aqui, ó? Ó, e aí no meio da sobrancelha aqui a gente já não marca tanto. Por quê? Porque tem que existir, tá? A gente precisa ter uma transição entre a parte mais marcada, a parte não tão marcada assim e a parte mais translúcida, pra gente conseguir o efeito que a gente quer, certo? E sem pressa, né, gente? Porque se tiver pressa o negócio não caminha. Ó. Ó. Pouquinho em pouquinho. Certo? E pra gente, por exemplo, marcar uma sobrancelha e acabar saindo do shadow para uma esfumada, é assim, é um passo muito curto, tá? É muito curtinho esse passo, então a gente precisa realmente cuidar da nossa ansiedade, como eu disse para vocês lá no início da aula. Cuida da ansiedade, porque é isso que vai fazer com que você tenha resultados melhores. Ó.
Aqui, gente, é quase uma triscadinha, ó. Ó. Quase nada de tinta. Pra gente não ter aquela cliente com a sobrancelha, o início da sobrancelha bem, sabe? Parece até que a pessoa tá sempre brava. Por quê? Porque se a gente não cuidar, a gente marca demais o início da sobrancelha. E é o início e as extremidades que dão a naturalidade, certo? Quando eu quero que a minha máquina ela deixe pouca tinta, eu trabalho com a minha mão mais rápido. Quando eu quero que a minha máquina deixe mais tinta, eu trabalho com a minha mão mais devagar, ó. Devagar, tô fazendo uma varredura, ó. Devagar. Quero que ela deixe mais tinta aqui. Então, tô trabalhando devagar. Ó. Quero que ela deixe menos tinta. Mais rápido. Quero que ela deixe pouca tinta nessa região, então mais rápido. Estão compreendendo? Agora, vamos fazer aqui o movimento, ó. E a gente vai marcando agora a parte de cima, tá vendo? A gente precisa ir marcando sem dar aquela tensão muito grande de cor, pra gente não sair do nosso limite aqui, ó. Ó. Tá vendo que eu tô fazendo esse movimento que eu tô fazendo aqui? É o varredura, ó. A gente tem o pixel aqui. Ó. Olha aqui. A gente consegue sem marcar demais a sobrancelha da cliente, ó. Vou virar aqui. Agora aqui eu vou usar bastante do pêndulo, ó. Ó. Bem, a gente vem caminhando, ó. Ó. Uma curiosidade muito legal para falar para vocês é o que, gente? Que essas pontinhas que a gente adora ver, né, na câmera macro, que a gente adora ver fazendo, tá? Esses pontinhos aqui, ó, cicatrizados, gente, eles não ficam aqui, tá? Então, não adianta você achar que, eu preciso fazer os pontinhos perfeitos aqui em cima, porque não vai, gente, isso é só na hora que a gente faz. Depois, ele vai se tornar um esfumadinho, tá? Ele não vai, nós não teremos aqui cheio de pontinhas igual a gente consegue ver na hora que a gente faz. E talvez esse seja o erro, né, das profissionais, acharem que as bolinhas, os pixels que a gente faz na hora do procedimento, ela vai cicatrizar assim. E essa não é a realidade, tá? Então, por isso que muitas pessoas falam, eu tô frustrada, porque eu não consigo fazer o pêndulo, daí não fica aqueles pixels perfeitos. Isso não vai ficar mesmo, tá? Ninguém cicatrizado tem um pixel lá, cicatrizado perfeitinho, redondinho, tá? Todos os pixels, ele cicatriza esfumadinho. Então, ele se espalha, é natural isso, tá? Ó. Vou pentear para vocês verem aqui, ó. Ó. Aqui, se vocês olharem de pertinho, ele tá com os pixels, certo? Porém, cicatrizado, não vai ficar assim, certo? Acho que é uma boa dica para dar para vocês não acharem que não é,
que vocês não sabem fazer porque não tá cicatrizando o pixel. Tá cicatrizando mais esfumadinho. Agora, ó, a gente vai pegar essas partes de baixo e vai marcar um pouquinho mais próximo do contorno, tá? Por quê? Porque a gente tem que deixar também mais translúcido perto do contorno, não pode ficar uma marcação, tipo uma linha, sabe? Então, a gente precisa esfumar essa linha, para quando a gente olhar, ela não pode ser vista. A linha, ela tem que ser escondida, tá? Então, como a gente não quer que ela seja vista, a gente precisa trabalhar mais próximo dela, pra gente fazer com que ela fique escondida. Pareça que a sobrancelha só está alinhada, não marcada por uma linha, entendeu? Ó, agora eu vou mostrar pra vocês a parte de cima aqui do acabamento, tá? Lembra que a cor ainda vai subir, então é bom a gente já finalizar, tá? Ó, o acabamento a gente pode fazer com o pixel, né? Com o movimento de pêndulo, certo? Ó. E também a gente pode fazer um outro jeito do acabamento, que é o movimento de pontilismo, ó. Como que é o movimento de pontilismo? É aquele movimento que você faz rapidinho, ó, pontinhos, tá? Como se você estivesse fazendo esses pixels, só que mais pontual mesmo, ó. Tá? Então, eu quero fazer, mas tem que ser muito rápido. Por quê, gente? Se você, no movimento do pontilismo, você parar a agulha, você fizer assim, ó. Se você parar num ponto, esse ponto vai virar um ponto mesmo. Então, para não acontecer isso, ele tem que ser muito rápido. Então, como que eu faço o movimento de pontilismo? Assim, ó. Ó. Muito rápido. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e vou andando, ó. Ó. Como que eu faço para não deixar minha sobrancelha muito retinha aqui? Eu vou fazendo o pontilismo, ó. Um pouquinho para fora da sobrancelha, mas bem de leve, gente, ó. Eu quase não encosto, ó. Aí, quando limpar, a gente não tem pontos, pedacinhos de pontos de cor, ó. A gente só tem o esfumadinho mesmo, tá? Ó. Quando a gente olha bem de pertinho, a gente consegue até ver esses pontinhos, mas lembrando que depois cicatrizado, a gente já não tem os pontinhos, porque se cicatrizado você tiver pontinhos na sobrancelha, é porque você errou a técnica, tá? Você, em vez de fazer o pixel, você fez pontos. Então, por isso que é interessante que você faça bem rapidinho. A mão não é força, tá? A mão é isso aqui, ó. Então, esse movimento, ó. Tá vendo? É rapidinho. Vários pontinhos. Mas quando a gente limpa, não ficam pontinhos, tá? Tem que ficar somente o sombreadinho, ó. Por isso tem que ser muito rápido. E é assim que eu faço o acabamento do início da minha sobrancelha, ó. Esse é um pulo do gato de mestre, hein, gente? Agora eu vou pentear para vocês poderem ver, ó. Ó a sobrancelha, ó. Então, por isso a gente já tá aqui, ó, no limite já, tá? Aqui tem um pontinho marcado, eu só vou fazer o acabamento aqui e essa sobrancelha, ela tá pronta, tá? Não vamos mexer mais nela. Aí, só aguardar a cicatrização e eu vou fazer o outro lado para vocês verem. E depois eu mostro o final das duas sobrancelhas prontas, tá? Ó, perfeito. Início mais clarinhas, extremidades mais clarinhas. E se depois que eu terminar essa daqui, esse lado, eu ver que precisa, ó, por exemplo, aqui, ó. Como a gente acabou de fazer, às vezes demora um pouquinho para subir. Mas se eu ver que precisa de mais, eu volto aqui e faço o acabamento, sem problema nenhum. Mas é interessante eu esperar subir a cor,
para eu não correr o risco de marcar as extremidades aqui da sobrancelha dela. Bom, gente, então já está finalizada aqui, certo? Essa sobrancelha. Agora, a gente vai fazer igualzinho a gente fez aqui, só que do outro lado, na outra sobrancelha. E aí, depois eu volto para mostrar para vocês o resultado das duas. Bom, então, finalizamos aqui as duas sobrancelhas. Claro que vocês vão notar que esse lado tá um pouquinho mais escuro porque nós fizemos primeiro. E ainda vai subir a cor dessa. É normal, então não tentem ficar colocando cor até que essa cor esteja igualzinha primeiro, porque senão você vai saturar essas sobrancelhas, tá? Então, está aqui o nosso resultado da Shadow de hoje. E para vocês entenderem sobre a cor, por exemplo, tem gente que fala assim, para eu fazer esse degradê, eu vou precisar colocar duas cores. Não, então é a técnica como você executa, a quantidade de passadas que você está executando naquela sobrancelha que vai determinar se aquela sobrancelha ela vai ficar mais marcada ou se ela vai ficar mais translúcida. Por isso que na parte de cima das sobrancelhas, a gente trabalha bem menos passadas, tá? E quanto mais translúcido você quiser essa parte de cima, menos passada você tem que dar. Mesmo que no primeiro dia, quando a gente acaba de fazer, ela fica mais marcadinha, mas quando ela volta, depois de 30, 40 dias, você vai perceber que praticamente as extremidades da sobrancelha, elas ficaram muito suaves, que essa é a técnica de shadow, tá bom? Então, essa foi a nossa aula com todos os detalhes para você marcar mais ou para você deixar mais clara, do jeito que você e a sua cliente precisa que chegue esse resultado, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Um grande beijo, fiquem com Deus. Os maiores e mais renomados nomes da micropigmentação te esperam no congresso mais desejado do Brasil, o Go Lips PMU Congress, um congresso de oportunidade e reconhecimento. São Paulo, realmente, a área da micropigmentação parou para vir nesse evento. Quer saber como você também pode fazer parte desse congresso? Eu vou deixar aqui o nosso site para você conhecer. Eu te encontro lá.